Alexandre, e ao contrário do que acontece hoje nos lançamentos, principalmente à imprensa, onde tudo é pompa, circunstância, glamour, naquele tempo, e concretamente para o Classic, o lançamento foi tudo menos isso, foi modesto. Como é que foi esse lançamento? Como é que tudo aquilo aconteceu? José, se vamos comparar com os cenários dos lançamentos das 3 gerações seguintes, esta foi absolutamente rasca miserável, não é? É assim uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que... Adequado ao tempo, não é? Não, Era o tempo da senhora quer ver, Thatcher, quase, não é? eu ainda não tinha feito 6 anos quando isso aconteceu, mas há muita informação, não é? Há bastante informação, inclusive o próprio site do Clube Land Rover tem publicado imensas fotos desse lançamento que mostram um pouco isso, não é? Mas o que é importante dizer é que foi a primeira vez, primeiro, que os jornalistas experimentaram um veículo todo-terreno em condições de todo-terreno. E nessa altura, inclusive, enfim, portanto, o cenário foi mesmo no extremo sul da ilha de Inglaterra e andaram na praia, andaram num complexo mineiro, portanto, terrenos bastante difíceis. Não era um percurso muito longo, não é? Mas era um percurso completamente fora daquilo que era habitual. E já nessa altura, atenção que também era muito raro a indústria automóvel reunir a imprensa para sessões dinâmicas para experimentar um carro novo. Os carros normalmente eram lançados nos grandes salões automóveis e não em sessões destas, não é? Portanto, isto foi também, de alguma forma, uma coisa muito fora do comum, para um carro que também era um carro fora do comum, era um carro único, não é? Quer dizer, na Europa não existiam carros daqueles, não é? O conceito foi um pouco importado da América, como todos sabemos, não é? As viagens prévias nos Estados Unidos, ver o que é que os americanos tinham. O carro é feito a pensar, desde sempre, num mercado onde demorou uma eternidade até lá chegar, não é? Mas teve essa questão de ser num cenário modesto. Mas é engraçado que, por exemplo, a última grande variante importante do Classic, o LSE, já é lançada em 92 em Marrakech, no La Mamounia, ainda hoje considerado um dos melhores hotéis do mundo, um hotel que ficou muito célebre porque era muito frequentado, nomeadamente pelo Churchill, não é? E já foi um programa completamente fora do comum, não é? Que quase se repetiu com o L405, curiosamente. Ora bem, Alexandre, então, relativamente à questão do lançamento do Classic, em termos internacionais, passou-se em 1970, como já foi aqui dito, no dia 17 de junho. No entanto, esta viatura só aparece no mercado nacional em Portugal em 1971. Alguma razão especial para que isso aconteça? Para já, porque o carro arranca com a produção dos carros de volante à direita, não é? E, portanto, uma produção maior de carros de volante à direita e bastante menos unidades de volante à esquerda. E as primeiras unidades de volante à esquerda são desviadas para alguns mercados onde o carro começa a ter um sucesso enorme, nomeadamente a Suíça, também a Áustria e a Itália. Toda aquela zona alpina recebeu muitos carros, onde o carro foi posicionado como um carro de luxo, o que lhe deu desde logo um estatuto que superou aquilo que era a expectativa inicial, não é? Portanto, o carro ganha logo ao início um posicionamento que não era propriamente o que estava previsto nessa altura, não é? Mas que foi determinante para a evolução que o carro veio a ter, não é? Em Portugal, o carro teve um acolhimento discreto, como tudo tinha. O nosso mercado já nessa altura era muito pequeno. Começam a vir carros lentamente. Eu creio que isto, inclusive, é na altura em que há uma mudança de importador e creio, já Almeida saberá isso ainda melhor que eu, creio que é na altura em que a garagem Vitória passa o testemunho à British Leather de Portugal e dá-se, entretanto, o 25 de Abril. E este carro, um carro conotado como um carro de luxo, que era usado por pessoas de elite, grandes latifundiários, enfim, deixou de ser vendido em Portugal. Este tipo de carros deixaram de ser vendidos. O carro regressa, e, portanto, há como que um segundo lançamento, que começa por ser pensado no final dos anos 80 ainda, muito por pressão
do David Panton, um inglês que acabou depois por estar à frente da companhia em Portugal, mas que nessa altura, digamos que era um dos responsáveis pelo mercado europeu e que achava estranho que a Land Rover não iria em Portugal. E foi tentar perceber porquê e descobriu que havia um proteccionismo muito grande a marcas nacionais, porque havia uma regulamentação limitada, medidas, pesos, etc, etc. E ele faz as contas e descobre que dentro da gama Land Rover, o Range Rover reunia as condições especificadas para que o MM não pagasse impostos. Bem, o Range também não pagava. Vêm os primeiros 50 carros. Assim que os carros chegam a Lisboa, são desembarcados em Alcântara e imediatamente há uma manifestação junto do governo de um dos construtores portugueses que faz uma pressão enorme e os carros não são desalfandegados. Isso gera um processo da Land Rover contra o Estado português, um processo que se foi arrastando. Os carros, entretanto, começam-se a degradar ali frente ao rio, enfim, começam a ter problemas. Eram carros sem equipamento nenhum, acabam por ser vendidos de uma forma barata, porque os carros já eram do distribuidor nacional, embora fosse uma filial, é assim que as coisas funcionam, que os consegue revender para a França e para a Grécia, onde eles são transformados numa série única de carros comerciais com 2 lugares, não é? Mas, entretanto, quando a Land Rover procura desistir desse processo, porque não há seguimento, descobre que afinal estava ganho. E assim que estava ganho, imediatamente começam a chegar carros. O segundo relançamento, estamos a falar, creio que final de 89, penso que foi por aí. Os primeiros carros, como havia um certo medo de... Enfim, como o carro tinha uma homologação comercial, os carros vinham completamente desprovidos de equipamento, nem sequer ar-condicionado tinham. O ar-condicionado era montado, era um ar-condicionado de uma marca israelita chamada Alex, eram montados a posteriori, o que fez com que desenvolvesse, por exemplo, as aplicações de madeira para os tabliers, para as guarnições das portas. Eram feitas também em Portugal, um produtor nacional que fazia essas coisas com uma qualidade comparável, ou talvez até melhor, à da própria origem, não é? Mas os carros chegavam a Portugal e eram os carros únicos que a Land Rover não vendia em mais lado nenhum, não é? No entanto, o Classic teve um sucesso enorme e, digamos que nesta fase que nos é contemporânea, foi um carro que foi determinante para a imagem fortíssima que a Land Rover ainda tem junto dos portugueses, não é? Alexandre, sendo tu um aficionado da marca e que utilizaste estes modelos durante a tua vida profissional durante muito tempo, ainda hoje utilizo. Com certeza que tens factos engraçadíssimos e histórias que se passaram ao volante dos Range Rover e situações que tu passaste com a própria marca, que devem algumas ser conhecidas, outras nem por isso. E era disso que nós queríamos que tu falasses um bocadinho também. Bem, enfim, se me pagassem €1 por cada quilómetro com Range Rover, comprava outro, de certeza. Comprava um 405. Aliás, até comprava 2 ou 405 híbridos, não é? Mas eu acho que as histórias mais interessantes dos primeiros modelos não foram propriamente vividas por mim. Umas foram mais ou menos, enfim, testemunhadas de uma forma muito discreta e na altura não se podia falar delas, não é? Que era a transformação dos Classic de 5 portas. Eu comprei o primeiro Classic de 5 portas importado pela Rover Portugal Veículos e Peças. O único carro que veio genuinamente de fábrica com 5 portas, porque todos os outros chegavam a Portugal com 2 portas, eram desalfandegados como veículos comerciais com 2 portas e 2 lugares, e depois eram remontados no Casal do Marco, numas instalações ali à beira da A2, que hoje estão vazias, não é? É um espaço enorme, não tem nada, mas naqueles pavilhões que se vê, quem passar e virar da autoestrada, em tempos havia quase como uma segunda linha de montagem exclusiva para o Range Rover, que transformava os carros que chegavam a uma cadência regular e relativamente lenta. Os carros vinham com um painel comprido que tapava
porque os carros de 4 portas, a porta é mais estreita do que o de 3 portas, não é? Portanto, foram feitos uns painéis laterais especiais para tapar a partir da porta da frente até ao canto da traseira. Os carros saíam da linha de montagem, eram remontados em soliolo com esses painéis. Isso era feito no Departamento de Veículos Especiais, que, enfim, que na altura tinham um caráter um bocadinho diferente do que é hoje. Não era fazer os maquinões, mas era fazer os carros para o camaltrófio, era fazer tudo o que fosse fora da linha de montagem, não é? Mas sem pensar propriamente no luxo. E os carros eram... o processo invertia-se, montavam-se outra vez as portas, os painéis curtinhos da secção traseira e os carros eram vendidos, não é? Quer dizer, essa é capaz de ser uma das histórias um pouco mais insólitas, porque foi absolutamente insólita para a marca toda. Há alguns pequenos detalhes que podemos falar, como por exemplo, o carro é concebido, é imaginado para o mercado americano, onde chegou ao fim de 16 anos, não é? Mas houve um mercado que foi fundamental para toda a evolução do Range Rover, que foi o mercado australiano. E o mercado australiano também porque tinha regras muito complicadas, muito exigentes, e que determinou toda uma série de alterações do carro. O carro, havia uma potência enorme de Range Rovers na Austrália, mas para que ele continuasse a ser vendido, teve que se ir adaptando às normas australianas, que, por exemplo, determinaram que os espelhos retrovisores saíssem dos cantos do para-choques e fossem para as portas, porque a lei australiana da altura mudou e dizia que os espelhos tinham que ser regulados pelo condutor à mão, não é? Portanto, como não havia braços que chegassem lá à frente, enfim, isso foi válido para o Range Rover, mas também para muitos carros japoneses, por exemplo, não é? Enfim, eram soluções fora, hoje impensáveis, não é? Ok. Bom, nós vamos terminar este nosso primeiro episódio desta nossa tertúlia. Muito obrigado, Alexandre. As conversas são com mais cerejas. Íamos ficar aqui o resto da noite a falar sobre o Classic. E agora que as cerejas estão boas, está na época delas estão boas, estão ótimas. Está na época das cerejas. O nosso próximo episódio vai falar sobre a segunda geração, que foi um modelo que veio revolucionar, portanto, o Range Rover, foi o P38A. Falaremos mais à frente. Por hoje vamos ficar aqui. Muito obrigado por nos acompanharem, por terem assistido a este nosso episódio.